Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clearcast, o podcast da ClearSale. Dessa vez a gente está gravando diretamente aqui do FebrabanTech 2023, um dos maiores e mais conceituados eventos voltados para o mercado financeiro no Brasil e da América Latina. E a gente está aqui produzindo uma série especial de conteúdos para vocês curtirem com a gente e terem muita informação. O nosso tema de hoje vai falar do que a gente pode esperar do mercado financeiro para os próximos anos e de repente até já para 2023. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. E para bater esse papo comigo eu tenho um convidado super especial, que é o Ricardo Schisman. Ele é presidente da Matera. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal brevemente. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Felipe, obrigado, ClearSale, pelo convite. Estou bastante motivado aqui, não só pelo evento, mas também por participar aqui do podcast. Então, eu sou o Schisman, eu vim de uma vida de consultoria, passei 29 anos numa empresa de consultoria no mundo de tecnologia e negócios, e há 2 anos atrás eu mudei um pouquinho para o mundo de desenvolvimento de tecnologia, para o mundo financeiro, né, presidindo a Matera, fazendo um processo de transformação e de estruturação para habilitar todo o crescimento que a gente tem tido nos últimos anos, mas principalmente olhando para frente, tudo que a gente tem de ambição para construir de agora para os próximos anos. Perfeito, Schisman. Para começar o nosso papo, falar do Pix, que eu acho que deve ser o queridinho. É um exagero falar que é o queridinho dos brasileiros? Já eu acho que não é. Dá para falar recorde de adesão, enfim. Eu queria que você contasse para a gente o que a gente pode esperar do Pix ainda para 2023 ou talvez para 2024, de acordo com a agenda do Banco Central, enfim, o que a gente deve ter de novidade no Pix, porque eu sei que vem novidade por aí, né? Perfeito. Acho que assim, em primeiro lugar, o Pix foi uma criação, um desenvolvimento que de fato caiu no gosto da população, né? Então a gente vê mês após mês crescimento dos volumes de Pix em diferentes modalidades, crescimento em termos de adesão, crescimento em termos de uso. Então também é muito satisfatório, a gente trabalha bastante com Pix, a gente fornece toda a infraestrutura para pagamento, para Pix, para diversos bancos, diversas fintechs do mercado. Então, para a gente também é muito bacana ver essa agenda avançando e ver como isso tem, de fato, democratizado o acesso a serviços financeiros, democratizado o acesso a pagamentos, facilitado a vida. Então, não é só uma tecnologia por tecnologia, muito pelo contrário, uma tecnologia que, de fato, tem ajudado a vida dos brasileiros e dado muita agilidade nessa área de pagamentos, né? Então a gente é muito otimista com relação a isso, né? Com toda a agenda que a gente vê de inovação do Banco Central, das novas modalidades, né? Acho que talvez com destaque especial aí o que tem pela frente do Pix Crédito, né? Que deve ser uma nova modalidade que acho que tem tudo para cair no gosto do público, né? Até determinados segmentos, né? Que talvez não tenham acesso ao crédito da forma como é possível hoje, começam a ter essa opção a mais, começam a criar novos mecanismos até para quem receber de maneira diferente e, de fato, democratizar ainda mais o acesso ao pagamento, acesso a crédito, acesso a diferentes modalidades de transação que a gente tem por aí. E a gente tem a oportunidade de participar de alguns eventos. Uma vez eu fui num evento, uma NRF, um grande evento do varejo em Nova York, e lá eu nunca me esqueço, um palestrante falou assim, quando o consumidor final percebe a tecnologia aplicada ali, é porque talvez alguma coisa tenha dado errado. Tem que ser totalmente invisível a questão de experiência do usuário. Muito bacana isso. Pessoal, agora que vocês já estão contextualizados, Schisman, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, ainda sobre Embedded Finance, o que a gente tem de desafios e o que a gente tem de vantagens, tanto para pessoas quanto para empresas. O que dá pra gente falar sobre isso? Sim, eu acho que em termos de tecnologia, a gente está muito avançado, né? Então acho que a gente já tem os mecanismos tecnológicos, os meios de pagamento, os trilhos que o pessoal gosta de falar, muito avançado para permitir o Embedded Finance de uma maneira mais intensa, né? Eu acho que a gente ainda tem desafios culturais, né? Embutir essas jornadas dentro de ciclos que não são tão óbvios, né? Como tem indústria, relação de indústria com seus varejistas, relação de franquias com seus franqueados, relação de escolas com seus estudantes. Ainda tem jornadas que o pessoal ainda não está muito familiarizado, né? Então ainda não faz parte do dia a dia. Você precisa olhar com uma forma diferente. Então são discussões que ainda exigem pensar de vez em quando um pouquinho fora da caixa, pensar como você tira proveito disso, como é que você trabalha com o seu público, né, com a audiência, com a estrutura que você tem,
para facilitar essas jornadas. Então, eu acho que esse acaba sendo um desafio, porque tem que ser construído a ideia, tem que ser construído ainda o conceito em alguns desses casos, né? Mas na hora que isso encaixa, ele vai naturalmente como parte complementar dessa jornada. E cada vez a gente tem visto mais inovação ao redor disso, mais gente interessada, mas ainda são jornadas que estão começando a ser desenhadas, ideias que estão entrando, estão saindo do papel, que estão começando a ser materializadas, e eu acho que talvez esse ainda seja o maior ponto aí de fricção nesse sentido. Perfeito. E você tem algum exemplo para passar para a gente, Isma, de tendências que a gente tem nesse sentido, falando muito em jornada, o que você está vendo, o que você acha, inclusive, uma opinião pessoal, que pode dar certo, que você vê com muito otimismo também? Assim, eu acho que, em primeiro lugar, todas as situações que você tem um grande público, né, um grande ecossistema, seja de fornecedores, seja de clientes, né, ou de usuários, você tem uma grande tendência a aplicar com muito sucesso esse tipo de situação, tá? Então, isso vale no B2C e no B2B. Acho que são bons exemplos aí que você consegue olhar. Agora, a gente está cada vez mais vendo jornadas inovadoras, em situações onde você usa Embedded Finance, né, o trilho do Pix, para trabalhar programas de fidelidade, de troca de pontos por produtos, de troca de pontos em redes não necessariamente credenciadas. A gente vê isso nas fintechs de viagem, onde você já tem milhagem embutida com pagamentos. Sou cliente, inclusive, hein? Diga-se de passagem. Então, a gente está por trás de muitas dessas discussões, a gente tem visto, tem usado toda a nossa tecnologia para ajudar a criar essas soluções, de novo, em lugares que não eram óbvios que você podia fazer isso, que não eram evidentes que essas coisas podiam ser construídas. E hoje a gente consegue construir de maneira segura, robusta, né, e cost effective. Então, você não precisa criar um banco para fazer isso aí. Você pode ter todos os benefícios com um custo e com uma eficiência muito grande nesse processo, né? E aí acaba sendo também, para diversos casos, um grande motor de inovação. Você pode criar modelos novos, você pode usar modelos novos, no fundo, de maneira quase que transparente, movimentando dinheiro, fazendo pagamentos, sem que isso seja exatamente o modelo que você está tratando. Então, fidelidade acaba sendo alguma coisa que você pode tratar dessa maneira, né? Programas de cashback, formas de reconhecimento de cliente, diferenciação por estabelecimentos, uma série de coisas que antigamente eram muito, muito difíceis de serem construídas, hoje são perfeitamente possíveis e muito rápidas de serem colocadas no ar. Então, extremamente viáveis do ponto de vista de negócio. Perfeito. Né? De você testar o modelo. Exato. Então você consegue colocar o investimento para você entrar num negócio desse não é impeditivo. Você consegue colocar, consegue usar as a service, consegue criar uma série de mecanismos onde você vai testando, crescendo, escalando, e a partir daí você consegue estruturar o negócio como um todo. Perfeito. Ô Xisma, e onde que a matéria entra quando a gente fala em jornada, quando a gente fala em todo esse ecossistema que a gente estava conversando aqui? Acho até que a atuação de vocês no Pix é um pouco mais conhecida, mas fala um pouquinho da atuação da matéria dentro desse ecossistema que a gente estava conversando aqui, por favor. A matéria fornece a tecnologia, tem toda a solução para o que a gente chama de core banking digital e tradicional. Então, quando você tem um banco digital, você precisa ter uma estrutura por trás para processar o banco, para trabalhar desde a conta corrente até o final do regulatório, isso que a gente tem ali por dentro. Tá? A gente também tem todas as soluções que processam crédito de maneira digital. Então você tem toda a concessão de crédito, a gente tem tudo tem por trás para você poder trabalhar, conceder o crédito, PF, PJ e processar essa situação. Tá? A gente tem todas as soluções de risco de mercado e a gente tem todas as soluções aí de pagamentos, que a gente já comentou. Então a gente tem desde o Pix até os arranjos com QR Code, então, aí, que fazem parte dessas jornadas, então sustentação para ela. E a gente tem um negócio muito interessante que é o formato do pagamento QR Code sem internet. Então a gente consegue criar um mecanismo onde o pagador consegue pagar uma transação sem ter internet. Então, muito bacana para diversas regiões.
Ô Xisman, eu quero pegar um gancho que a gente falou um pouquinho de Pix e Open Finance e eu queria também fazer um gancho disso com o Real Digital, né? Qual que é a diferença do Real Digital para o Pix? Se o Open Finance tem alguma relação? Se um impacta o outro de alguma forma? O que você pode falar para a gente sobre isso? Sim, eu acho que são inovações, são diferentes inovações, elas se complementam, uma conversa com a outra. Tá? Então, o Pix é um excelente mecanismo de transferência de reais tradicionais. A gente vai ter certamente algum tipo de mecanismo depois de transferência dos reais digitais, de algum formato. E todas essas inovações elas vão, de algum jeito, fechar uma visão de melhor serviço e de melhor disponibilidade desse tipo de recurso para a população e para as empresas. Uhum. Tá? E tipicamente a gente entende que elas vão se complementando, cobrindo diferentes use cases ou modalidades de uso ou necessidades em cada um dessas aplicações que ela possa ter. Perfeito. Tá? Mas a gente vê como também bastante empolgação tudo isso, porque a gente vê essa evolução e vê o próprio Pix evoluindo, a gente vê isso se integrando lá à frente com o Real Digital, que ainda está em desenvolvimento, ainda tem uma série de coisas, mas a gente já está estudando também o assunto, como é que tudo isso vai se integrar com o que já existe disponível com as contas reais e tudo mais, né? Como é que esse ecossistema todo vai acabar se fechando ao longo dos próximos anos. Tá? Mas com bastante visão positiva do nível de inovação e do nível de serviço que a gente vai ter para as pessoas como um todo. Xisman, Febraban Tech 2023. O que você mais está gostando do evento? O que você está achando e qual que é o aprendizado que você já leva para casa de cara no primeiro dia? Perfeito. Sim, em primeiro lugar, estamos gostando. O evento está cheio, que é muito bom, né? Muita gente aqui qualificada. Então, o pessoal que está passando no nosso stand, que está participando aí das palestras e tudo mais. Muitos clientes nossos, muitos agentes do mercado. Então, a gente está vendo aí que pelo nível de pergunta, pelo nível de discussão, o negócio está excelente, está muito bacana, tá? Eu acho que a gente leva para casa, né, de cara essa empolgação de ver como está vibrante, né, intenso o mercado de tecnologia, na área financeira aqui, o tamanho disso aqui, só quem está aqui consegue ver, poucas vezes você vê aqui todo o ambiente aqui, os 3 ou 4 salões todos abertos, todos cheios, então de fato um super sucesso aí em termos de público, em termos de participantes, em termos de expositores, aí é o que a gente vê como é que continua robusto e ativo esse ecossistema todo. Maravilha, Xisman. A gente está chegando agora na parte final do nosso episódio. É uma pena, pessoal, mas tem que encerrar. Vou deixar um espaço aberto para você se despedir do pessoal, dar o recado que você quiser. Se quiser falar como entra em contato com a matéria, como pode procurar vocês. Foi um prazer receber você aqui, Xisman. Muito obrigado. Espero que a gente se encontre em breve de novo. Perfeito. Muito obrigado. A gente, como matéria, fica muito feliz de poder participar do mercado e da inovação, poder levar a nossa solução, a nossa plataforma, de fato, como motor de inovação para diversas dessas situações. Muitos desses bancos digitais, provavelmente as pessoas até usam Matera no dia a dia, não conhecem ainda o que está por trás, o que é excelente. Esse é o bom modelo, né? A tecnologia tem que ser meio mágica por trás, né? Você usa, você não sabe nem quem é, nem o que é. O fato é que funciona, é segura, é escalável, é isso que a gente quer fazer, ajudando a democratizar o acesso aos serviços financeiros de uma maneira super ampla, tá? Então, muito felizes de poder ter essa contribuição, de poder ter tido esse papo aqui com vocês. Quem quiser mais informação, www.matera.com. Acho que tem bastante coisa lá, bastante informação também para complementar aqui a nossa conversa. Boa. Acessem lá, pessoal. Aliás, não percam também, esse aqui é só o primeiro de muitos episódios que a gente está produzindo aqui diretamente do Febraban Tech 2023. Vocês já sabem, mas eu lembro sempre. Se tem alguma sugestão, comentário, crítica, manda um e-mail para a gente no comunicação@clear.co, sem o cedilho, sem o acento, e a gente vai ter prazer em responder, tá bom? Até mais, pessoal. Clearcast, o podcast da ClearSale.